Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com seu programa preferido de todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas da semana. Atualidades Pampa. Com muita informação, com o retorno de Chicão Tofani, que também está gripado como eu, mas não fui eu que passei a gripe para ele, mas enfim. Lembrando que entre os assuntos que estão aí pontuando algumas discussões, está a determinação, o projeto feito pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que proíbe toda a programação visual feita em Porto Alegre, proíbe por empresas aqui, só nas estradas. Que estradas chegam a Porto Alegre? Quais são as estradas que vão permitir que estas empresas de programação visual consigam se manter? Pois a discussão é essa. É um projeto que já está na Câmara, não passou por discussão. E hoje o presidente da Associação Gaúcha de Empresas de Propaganda, Leonardo Zigon Hoffmann, teve uma conversa, um embate com o vereador Moisés Barbosa, que tinha um projeto na mão, a presidente da associação tinha outro, mas as páginas não combinavam. O que um tinha na página 21, o outro tinha na página 22. No mínimo, é estranho. Tomara que isso seja revisto antes de ir à votação. Vamos às manchetes do Atualidades Pampa deste dia 10 de dezembro. Vitorino. Pois em menos de um ano, o presidente Bolsonaro acaba com a indústria da invasão no país. O Senado vota nesta quarta o pacote anticrime. O PDT, o antigo PDT de Leonel Brizola, nada a ver mais com ele, é claro, vai ter que ressarcir os cofres públicos em 2 milhões de reais. Eu explico por quê. E nas pequenas e médias empresas, a adoção da indústria, da tecnologia da indústria 4.0 aumenta a produtividade. E parece que as discussões ficaram no passado, porque o novo presidente da Argentina cita uma agenda ambiciosa com o Brasil no seu discurso de posse. Governo federal volta a liberar a venda de bebidas alcoólicas em pontos de descanso de caminhoneiros. Mas será que é bem assim mesmo? Fim de semana de comoção no Brasil, com rebaixamento do Cruzeiro em Minas Gerais, e eu vou explicar por que a Série B é a coisa mais terrível que um time de futebol. E os senadores que compõem a CCJ no Senado resolveram hoje trabalhar e aprovaram também o projeto que prevê a prisão após condenação em segunda instância. Hoje as manchetes, as matérias estão no mínimo palpitantes. Eu quero começar justamente pela manchete do Marconi. Por favor, Marconi. Pois não, dona Magda. Hoje pela manhã, né, a gente acabou sendo impactado por essa divulgação inicial, né, de que o governo federal então teria liberado novamente a venda de bebidas alcoólicas nos pontos de descanso dos caminhoneiros. E aí é óbvio que a gente, num primeiro momento, fica em choque. Né? Não, eu gritei. Não li tudo e quando vi que era a tua matéria, eu deixei para assistir o programa. Exatamente, né? Então aí o que acontece? É legal, viu? Você assistir um programa que você apresenta, é legal. É verdade. É o ingresso mais caro, né, para assistir. Pois bem, aí é claro, né, houve todo o barulho, toda a comoção. Obviamente que, né, como a gente acabou de ver aqui, o primeiro impacto é realmente de espanto. E aí eu fui me aprofundar a respeito, né, do que dizia então a tal da portaria. Essa decisão leva em conta os estabelecimentos que se encontram em perímetro urbano, né? Esse é um ponto importante também a ser levado em conta. Essa portaria foi publicada no dia 2 de dezembro, ela já está em vigor. E ela revoga uma portaria que era de 2015 ainda, que previa que o estabelecimento que quisesse ser reconhecido oficialmente como ponto de parada e descanso deveria se cadastrar no governo federal e cumprir aí uma série de requisitos que não dizem respeito só à questão da bebida alcoólica. Pois muito bem.
O Ministério da Infraestrutura se manifestou dizendo que sequer sabe quantos estabelecimentos hoje estão cadastrados ou não. Ou seja, o governo federal não conseguiu este controle que era o objetivo a ser buscado. Com a derrubada dessa portaria anterior, a decisão agora de onde pode ou não pode se vender as bebidas alcoólicas nos trechos urbanos das estradas federais volta a ficar a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Já para os trechos de rodovias em áreas rurais, continua valendo a lei seca. Aí não pode nada, não é bebida zero, né, alcoolemia zero. Obviamente, então, o governo precisou se explicar que não está liberando a venda de bebidas alcoólicas. Ele está delegando essas funções para os municípios e o Distrito Federal. Aí o que eu fui fazer? Eu vou dar uma olhada na portaria, então, para ver o que ela diz, né? A portaria 1343, ela foi editada no dia 2 de dezembro pelo secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o senhor Rogério Marinho, já está em vigor e, como eu disse, revoga o texto anterior, que era o de Dilma Rousseff. Nessa portaria, lá no artigo número, deixa eu ver aqui, o artigo 10, é o único ponto que se refere à questão das bebidas alcoólicas. Todos os outros artigos são referentes ali à estrutura que deve ser disponibilizada, a questão de segurança, permitir acesso fácil às instalações. Lá no artigo 10 ela diz o seguinte: a venda e o fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas nos locais de espera, de repouso e de descanso deve respeitar o disposto na Lei 11.705 de 19 de junho de 2008. É o único ponto que fala sobre isso. O que eu fiz? Vamos lá ler a lei, então, número 11.705. Ela diz o seguinte no seu artigo 1º. Esta lei altera os dispositivos da Lei 9.503, de setembro de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro com a finalidade de estabelecer alcoolemia zero e de impor penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob influência de álcool. Aí fala outros trechos aqui, além de bebidas alcoólicas, medicamentos, defensivos agrícolas, terapias e tal. E nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição, para obrigar os estabelecimentos comerciais em que se vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a estampar no recinto o aviso de que constitui crime dirigir sob influência de álcool. Artigo 2º. São vedados na faixa de domínio da rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio, com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para o consumo no local. No parágrafo 3º, dizia o seguinte: não se aplica o disposto nesse artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal. Artigo 3º. Ressalvado o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º, o estabelecimento comercial situado na faixa de domínio da rodovia federal ou em terreno contíguo, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou fornecimento de bebidas ou alimentos, deverá então afixar em local de ampla visibilidade aviso de vedação do que trata o artigo 2º. E aí no parágrafo 1º do artigo 4º diz: a União poderá firmar convênios com estados, municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os artigos 2º Marconi, e 3º. Tudo isso para a gente tentar chegar num... Continua proibida a venda e o comércio. O governo federal não autorizou. Liberaram a venda dentro do perímetro urbano. Com a fiscalização dos municípios e do Distrito Federal. Na verdade é o seguinte: você quer comprar bebida alcoólica na estrada, não pode. Mas você pode comprar no município e tomar na estrada. Olha bem, mas o bar que fica na estrada, que atravessa uma cidade, esse bar pode. Pode, aí tu compra e vai... Isso era um pedido, era um pleito dos comerciantes, porque os comerciantes que tinham um bar em rodovias federais não podiam vender por causa dessa vedação legal. Então, o que eles fizeram? Flexibilizar agora. Você tem um boteco, por exemplo, São José dos Pinhais. Isso. Você tem um bar ali em São José dos Pinhais, na rodovia. Não podia vender bebida alcoólica, imagina. Isso não está certo. Então, e a verdade é a seguinte, ó. O caminhoneiro quer encher os cornos. Ele leva a bebida dentro do caminhão. É verdade. Senhores, então, não assim, cabe o detalhe está na manchete. Está acessível, Mário. O detalhe está no teor da manchete divulgada, né, durante o dia de hoje, de que o governo federal autorizou ao vender. Deixa eu tentar adivinhar. Muito sutil. Deixa eu tentar adivinhar. Foi na Folha.
Foi na Folha, foi... a Folha e os seus afiliados, que reproduzem... Aqui no Sul tem, inclusive. Eu pensando bem, numa rodovia federal, não sei se por ser dentro de um município e tudo mais, mas continua sendo uma rodovia federal. Não sei se é positivo vender bebida alcoólica na estrada. Claro que não. Mas peraí, a safadeza é essa. Peraí. Vamos devagar. Então quer dizer que qualquer bar que estiver na BR-116 não pode vender cerveja? Não pode. É proibido. Não, é só ela está esculhambando os bares da 116. Sim, mas essa é a proibição. 116 não estão no meio da cidade, eles estão no meio de uma estrada. Sim, mas a BR-116 tem, aqui no Novo Hamburgo tem uns 40 bares. Tem umas 15 churrascarias, uns 12 galetos. Ninguém pode vender vinho, cerveja, nada. Os restaurantes são um pouco de... Não, é que nós vamos cair na mesma coisa. Dirigir alcoolizado, entrar bêbado nos estádios de futebol, tudo depende da pessoa. A pessoa é que é séria, correta ou não é. Essa que é a verdade. Você não pode punir quem está trabalhando e sem relação alguma com quem está consumindo de forma ilegal. É um comércio, porque tem supermercado, tem mercadinho, tem churrascaria. Aí o cidadão quer só, ele mora na redondeza ali, quer só ir almoçar. Não, mas é isso que o Vitorino está dizendo. Ele não pode... É que assim, ó... Ou se ele for dirigindo, ele não pode ir não. até o restaurante, tomar seu vinho e voltar pra casa, na verdade, ele pode, ele não deve. A notícia que o Marconi trouxe... Não pode dirigir embriagado. Mas quem é que vai dizer no bar que tu não pode comprar? Não tô dizendo que no bar a pessoa vai perguntar se está dirigindo ou não. Mas o Marconi se referiu, o cara quer ir lá só ir almoçar e tomar o seu vinho. Que mora na redondeza, eu fiz questão de destacar isso. Ou que mora na redondeza, também não pode. Bom, não vai pegar o carro. Deixa eu Na verdade, a intenção do Marconi com essa notícia foi mostrar o mau caratismo da manchete. Exato. Mas é que aí a gente cria uma confusão em quem está assistindo. Eu tenho muita dificuldade de discutir uma matéria tão complexa como essa, com zero de dados. Tá? Primeiro, eu acho que se há uma legislação, para tu revogar uma legislação, ela tem que ser resultado de um estudo. Nós tínhamos X mortes ou nós tínhamos X pessoas embriagadas, originadas dali, aí tu fundamenta, dá um substrato. Eu não vou votar porque eu não sei se morreram 1000 pessoas embriagadas ou se não morreu ninguém originário desses bares. É muito difícil. Agora, não dá para ver dentro do ponto de vista isolado, porque eu não quero beber, o Marconi quer, mas eu vou morrer pelo acidente que o Marconi vai provocar. Então, é um bem comum. Então, eu insisto, sempre que tu vai revogar uma lei que envolve tudo, é bom que a gente tenha elementos. Nós aqui estamos supondo que as pessoas só vão beber no exemplo do Marconi, maravilhoso, eu moro na cidade, eu só vou ali no restaurante, tomo um vinho e volto para casa, eu não vou para a estrada. Agora, nós temos estatística disso, qual é o número de acidentes? Não, nós temos muitas estatísticas, com caminhoneiro, com um motorista particular que morre porque está embriagado. Eu estou dizendo, mas nós não temos acompanhando essa notícia, por isso que eu quero dizer... É que a lei, a proibição não existe, porque tu não pode ter cada pessoa num lugar para dizer, não, tu não pode comprar. Isso é ridículo. Foi relativamente parecido com o que aconteceu com as lojas de conveniência. De proibir o consumo ali, mas o cidadão compra o fardinho dele, pedaia e sai andando e sai bebendo. Que tu vai quebrar a loja de conveniência? Vai quebrar o restaurante? Menor não pode beber álcool no Brasil. Aí tu vai impedir que a loja de conveniência comercialize a bebida alcoólica porque tem alguns que não são capazes de cumprir a regra? Sabe, esse é o contraponto. Eu entendi o que o Ruschel quis dizer, houve essa análise, mas assim, o número de mortes, houve sim uma redução depois desse cerco, é óbvio que houve, mas ele foi muito abaixo do esperado, por quê? Porque depende muito do comportamento do ser humano, de levar em consideração então essa proibição. Na verdade, os estudos que eu dei uma olhada durante a tarde, muito da redução das mortes se deu muito mais a segurança dos novos veículos do que a redução dos acidentes. O número de acidentes foi quase parecido. Sim, houve uma redução, mas foi quase parecido. Coisa também lida com um componente que a gente está ignorando aqui. O grande problema do caminhoneiro não é o álcool. É o rebite. O que adianta o sujeito parar, tomar 2 garrafas de Coca-Cola e injeta 5 ml de gluconergan na veia para virar 24 horas dirigindo? Amigo! É que assim, fazer essas coisas sem ter fiscalização, tu não faz para não pagar mico. Isso é impossível a fiscalização? É impossível a fiscalização.
Porque não vai ter um fiscal a cada 100 quilômetros, a cada 50 quilômetros. Então, sabe? Porque o problema é que você acaba fiscalizando o comércio e não o motorista que age ilegal. Exatamente, que é quem... E aí, é claro... Você pune o comércio. Que para cada 10 vendas, 2 vão ser para motoristas... Mudando de assunto, deixa eu fazer uma justiça aqui no nosso programa. Ontem, não sei em que momento, o Gustavo Vitorino falou na Janaína Pascoal que teve um voto, foi a única que defendeu e tal, mas não foi só ela, tá? Também quem defendeu essa coisa do partido... A candidatura independente foi o deputado Marcel von Hatten também, no STF ele defendeu. Marcel von Hatten, e aí faz justiça então da gente dizer que assim como a Janaína, ele também, Marcel von Hatten... Correção. Também ele votou a favor. Esse garoto é craque. Esse garoto é craque. Mário Barcelos. O PDT, um dos grandes partidos, foi um grande partido. Na época, o PDT tinha 3 governadores. Rio Grande do Sul, Alceu Colares, o governador do Espírito Santo e o governador do Rio de Janeiro, o próprio Leonel Brizola. Então, o partido tinha dezenas de deputados federais, senadores, então um partido grande, de médio, grande, um grande partido. Bom, com o passar dos anos, o partido foi caindo. Depois o Carlos Lupe assume o partido. E hoje o partido está ladeira abaixo. Como dizem os argentinos, cuesta abajo. Eles têm até um tango com esse nome. O que acontece? O PDT não declara os seus custos e faz errado as coisas. O que houve? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu multar o partido em 2 milhões de reais. Então o partido vai ter que devolver para os cofres públicos 2 milhões de reais. E com isso, o que acontece? Os outros partidos que não tiveram as suas contas aprovadas estão desesperados, estão correndo atrás. Temos que acertar. E parece que vem mais multa por aí para os outros partidos que não tiveram as suas contas aprovadas. Eles recebem milhões, tudo isso que a gente falou, os 3 milhões e 800 para a eleição no ano que vem. Palácio já anunciou que vai vetar os 3 milhões e 800. Quem falou? O Bolsonaro vai Mas eu acho que ele tem toda a razão. Eles vão derrubar o veto, mas ele vai vetar. Mas ele tem que ser contra esse tipo de coisa, é óbvio, ele está lá para isso, né? Nós votamos nele, as pessoas votaram nele para isso, né? O povo brasileiro votou nele para isso. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: enquanto esse país, o nosso país, continuar com essa sacanagem, com essa porcanagem que existe na política, onde os políticos querem o bem-estar, o seu próprio bem-estar, a sua reeleição, para manter os seus apariguados, os seus acólitos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qualquer lei que corte benefício para eles, como eles legislam em causa própria, eles mudam e fazem tudo ao seu bel prazer. Então, não adianta, meu amigo. Você é o responsável, como eu sou o responsável, todos nós na mesa somos responsáveis. Nós temos que ver em quem votamos para depois não se arrepender. Muito bem, eu estou olhando aqui o visual do Chicão para ver se ele está bem vestido e se ele está bem coberto assim no peito, que está um pouco fanho. Eu vi uma das maiores hipocrisias no jornalismo. Qual foi, querido? Aqui na bancada, mas a culpada na bancada. A culpada é o establishment da sociedade, que ela reza um lobby forte. Por exemplo, a bebida está provada, que nós tínhamos que ter lei seca, não pode vender bebida. A bebida está provada que causa mais morte no trânsito que a cocaína. Muito mais morte. Muito mais. Muito mais. Mas se proíbe a bebida? Não. Porque os grandes lobbies das grandes cervejarias, vinícolas, etc. e tal, vende a bebida como um glamour. Ainda vai ter alguém com consciência nesse mundo daqui a 20, 50 anos e vai ver a bebida que nem um cigarro. A bebida mata as pessoas. Quem bebe muito mata. Eu não gosto de gente bêbada. Gente que chata, com aquele hálito horroroso. Aquele cheiro. Mulher bêbada, então, eu tô fora da operação. O senhor está propondo a proibição da bebida? A lei seca é uma das formas de não ter problema no trânsito. Lei seca. É duro, mas aí veio o politicamente correto, então libera a cocaína. Mas o que nós vamos fazer dos vinhos premiados do STF? Não, tudo é bebida, cara. Então o cigarro, então deixa fumar os cigarros lá ao altar. Tá, deixa a Roberta participar da conversa. Já que nós voltamos ao tema,
enquanto eu estava escutando vocês, eu lembrei muito da Disa Gonzaga, tua amiga. Eu acho que ela seria uma pessoa, por exemplo, referência a ser escutada numa situação como essa, que vive uma situação de perceber a realidade nua e crua e poderia nos oferecer um posicionamento. Nesse sentido só, eu acho importante. Não, eu acho que o posicionamento dela, ela já mostra, Roberta, como diretora do Detran. Né? Eu acho que ela é uma mulher que está ativa, né? Não é só por causa da fundação. Eu acho que ela já faz um trabalho aqui no Rio Grande do Sul bem sério, no momento que ela é diretora do Detran. É óbvio que ele é contra, não precisa nem consultá-la. Mas isso é unanimidade que eu quero. Claro. Quero te dizer assim, ó, eu sou um crente e fico muito feliz. Eu acredito, às vezes a gente fala assim, não vamos mudar a cultura, porque se bebe em estrada. Não, porque se bebia em estrada, né? Eu sou do tempo que não se andava de capacete de moto. Hoje é uma coisa impensável. Tu andava com teus filhos, tu andava com teus filhos sem cinto de segurança, tu andava com filhos pequenos em cima de uma moto. E hoje se evoluiu. E eu vejo com muito orgulho, hoje a gente que participa de eventos noturnos, as pessoas estão estacionando seu carro, estão indo através de aplicativos às festas, Chicão. Isso é uma evolução. Há 10 anos tu não imaginaria alguém pegar um carro, ter 100, 150 mil investido num automóvel, deixá-lo em casa e chamar um aplicativo e ir para um evento porque lá vai beber. Então, isso é uma evolução extraordinária. E eu digo que hoje ainda não chegamos a 100% das pessoas que estão na festa, mas hoje a grande maioria das pessoas que lá estão nos eventos estão sem automóvel. Tu falou com toda a propriedade, agora a lei é duríssima nos Estados Unidos e na Europa. É que a cultura é outra. Lá é cadeia. Nos Estados Unidos, tu não compra bebida como nós compramos aqui. Nos Estados Unidos, tu tem que comprar em determinados lugares. Nova York, você não pode andar com bebida. Não pode andar com bebida na rua. Tu compra, tu tem que levar tudo ensacadinho, embalado. E não é só a lei, né? Lá, quando acontece, a pessoa você pega, ela vai pra prisão e fica na prisão. Aqui não, né? Aqui tem garota de 15 anos com um lata de cerveja na mão dando posto de gasolina. Verdade. É verdade. Mas, gente, vamos mudar de assunto? O Natal já está chegando e você não pode perder tempo procurando um presente bonito e barato. É ou não é verdade? Tempo é dinheiro. Então, corre para a Saaf Decoração e Presentes. Lá você encontra o presente do seu amigo secreto, da sua família, dos seus amigos. Tem quadros pintados à mão em vários tamanhos e preços ótimos. Arranjos permanentes de alto acabamento e também exclusivos. Linha nobre e enorme de estatuetas resinadas de alto acabamento. E uma linha em cerâmica decorativa, desde aquelas mais simples até as mais sofisticadas. E agora também tem aparadores em ferro em diversos tamanhos e cores. Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega que você não pode perder. A Saaf estará aberta aos domingos à tarde até o Natal. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral em frente ao Bourbon de Canoas e faz o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Se você vem de Esteio, é só se manter bem à direita e antes do viaduto da Boqueirão. A Saaf Decoração e Presentes deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e felicidades. Fiquei babando naquele vídeo, aqueles aparadores de ferro envelhecido. Tá bonito, né? Tu sabe que eu já tive a oportunidade de mais... Vai ter amigo secreto aqui? Não, porque tu não vai estar aí, né? Não, porque tu não vai estar aí, tu vai viajar. Fica a minha sugestão, viu? Se alguém... aquele aparador... Aquele aparador de ferro envelhecido lá da sala. Não vai ter amigo secreto. Sim, tá lá pra mim. O Chicão, tu vai comprar presente de amigo secreto se a gente fizer? Eu compraria, com o maior prazer. Marne, tu vai comprar presente de amigo secreto? Não. Eu acho que vira uma bancada muito chinelona. Mas que sujeito muquirano esse E tem a chinelagem também no tipo da... Então tá, alguém que está sentado a esta mesa não compraria presente? Não varia dizer nada ao contrário, é óbvio que sim. O tio Patinhas aí da ponta. Gastão, Gastão, é contigo, Gastão. Estou à disposição, dona Maria. Está à disposição, tu vai participar. Para responder então podemos acionar, eu acho que agora já é quase hora, a gente pode tratar para amanhã ainda, a gente fazer o lançamento do nosso 20 pila? Amigo secreto. Não. Não, 20 pila não existe. 20 pila não dá.
Para aí, eu vou ligar lá pra SAF pra saber quanto custa aquele aparador. Nem umas Havaianas o cara consegue. Nem Havaiana, graças a Deus. Gente, é só uma lembrancinha pela... Não, eu não quero lembrancinha, eu quero um presente. Eu já disse, se me tirar, por favor, troca. Mas é o espírito que conta. Espírito de porco é uma coisa, espírito de Natal é outra. É outra. Não vamos nos enganar. Já que estão falando Natal... Doutor Ruschel, a sua manchete, por gentileza. Pois não, dona Magda. A minha manchete é sobre o pacote que será votado amanhã do anticrime. Primeiro, já alertando que o pacote original ele foi esvaziado em 3 questões que eram muito importantes, né? A questão da prisão em segunda instância, que depois a Carla vai nos trazer a novidade, né? A excludente de ilicitude e o pli bergen, que era outra questão que tinha ali dentro. Tirado isso, desapareceram todas as questões que tinham divergência. Então ele passou de roldão. Será votado quarta-feira sem nenhuma previsão de mudança e, portanto, não precisará voltar para a Câmara e, portanto, será sancionado pelo presidente. Eu anotei aqui por cima o que altera dentro da nossa vida, né? Está sendo criado um juízo de garantias, que vai examinar o processo antes de ele ser um processo propriamente dito. Está se alterando o Código Penal em relação ao registro, posse de arma, essas outras garantias, está virando lei agora. As penas estão aumentando, isso é uma coisa interessante, de 30 para 40 anos a pena máxima, isso é importantíssimo, especialmente não se cumpre os 40 anos, mas como muitas saídas são em cima da proporcionalidade da pena maior, então é uma forma de se manter as pessoas mais presas, segregadas. As polícias federais, eu me lembro que a Carla Torres trouxe essa notícia também muito boa, né, Carla, que os presídios federais antes podiam ficar só 1 ano, poderão ficar 3, renovados por 3. E isso nós podemos constatar ao longo do tempo que é de uma eficácia extraordinária. Quando tu tira os cabeças do crime, tu desarticula os verdadeiros mentores de tudo, né? E também uma penalidade que eu acho interessante, quando tu pegas o bandido e ele roubou, seja o erário público ou através do seu roubo teve benefício, se ele pegar uma pena acima de 6 anos, seus bens podem ser expropriados diretamente. Então isso é uma maneira também de a gente enfrentar. Então esse projeto está passando, né? Ele está passando, eu digo, sem a menina dos olhos, que era a prisão em segunda instância, como eu disse, que a Carla vai examinar e a gente vai debater. Eu trouxe essa notícia quando já passou pela Câmara de Deputados. Na minha opinião, ele, claro, teve algumas perdas, mas alguns temas que já estavam sendo discutidos, como esse da prisão em segunda instância, em outros processos, em outros projetos. Então, acredito que o projeto anticrime, ele segue, ele é forte, ele endurece várias questões, eu acho positivo. Na própria comissão de hoje, o relator, no último momento, resolveu realmente não fazer nenhuma modificação para que não tivesse que voltar para a Câmara de Deputados, e a presidente da CCJ, Simone Tebet, disse que se os senadores resolverem fazer alguma modificação, que tratem dessa modificação em um outro projeto para, então, 2020, então passa, como o Ruschel disse. E na minha manchete eu alertei que a CCJ resolveu trabalhar hoje, então eles aprovaram vários projetos. Tá no fim do ano, né? Exatamente. Precisa cumprir a meta. Precisa cumprir a meta. Exatamente. E aí fizeram um grande acordo, né, entre o presidente do Senado, a presidente da CCJ, para a questão da votação. Era para ter sido votado em primeiro lugar esse projeto que fala da possibilidade de prisão em segunda instância. Se vocês lembrarem, nós já tratamos sobre isso, uma reunião que teve entre representantes do Senado e representantes da Câmara, porque existe um projeto dentro da Câmara que trata da modificação da própria Constituição. Então é através de uma PEC, é uma forma mais demorada. Eles tentaram costurar que esse projeto fosse votado, mas não. Os senadores então pressionaram a própria Simone Tebet, a presidente da CCJ, e então foi a votação esse projeto, que é um substitutivo que altera o Código de Processo Penal. Então esse projeto, ele tem possibilidade de um trâmite mais rápido. Ele foi aprovado por 22 votos a favor e apenas um contrário, sendo um substitutivo. Ele precisa de mais uma sessão de votação dentro da própria CCJ e aí segue diretamente para a Câmara de Deputados.
caso não tenha nenhum senador que peça um requerimento para que seja votado em plenário. Então, o que se vislumbra é que realmente tem um trâmite mais rápido, mas tem um senador do PT que votou contra, que provavelmente vai pedir o requerimento e provavelmente vai querer levar a plenário. Ele tem 5 dias para fazer esse pedido, então a gente aguarda que amanhã tenha a próxima votação dentro da CCJ e fala-se que tem um combinado de que primeiro aconteça essa votação para depois acontecer qualquer outra votação dentro do plenário do Senado. Pois não, Vitorino, eu acabei de falar. Não, eu queria só chamar a atenção. Como é que a esquerda se posiciona a favor da bandidagem? O país inteiro querendo prisão em segunda instância e a esquerda se posiciona a favor da bandidagem. Cara de pau. Depois, quando a gente diz que é um segmento ideológico absolutamente desconectado da cidadania, eu, por exemplo, estava vendo aqui... Né? Você vira aquela passeata aqui, aqueles discursos que tiveram lá com o Fernando Haddad ontem, na Medalha Valpino, gente fazendo discurso. Hoje tinha deputados aí na passeata contra o pacote, o salário dos professores, precisa mais dinheiro para a educação. Deputado que votou pelos 3 bilhões e 800 para tirar meio bilhão da educação, estava aqui gritando, pedindo mais dinheiro para a educação. Olha a cara de pau dessa gente. Cara de pau e a certeza de que as pessoas não têm memória. Não tem memória. Na urna tu mostra que brasileiro não tem memória. É lamentável. Mas o Fernando Haddad, o professor e tal, dizendo assim, mas o Sérgio Moro, comportamento dúbio, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí não fala do Toffoli, que foi advogado do PT. Então, o presidente do Supremo foi advogado do PT, mas então não poderia ser o presidente do Supremo foi advogado do PT. Olha, por que o Sérgio Moro também teria interesses políticos demonstrados agora? Foi picado pela mosca azul, não sei o que. Parem com isso. Quer dizer, ninguém mais é burro. Hoje a garotada vai pra internet, ali, o Dr. Google. Pega o discurso antigo, você que está vendo, veja o que essa pessoa disse, compare. É uma brincadeira tudo isso. O Chicão tem razão. Dona Magda, essa matéria que nos traz a Carla, ela traz primeiro a boa notícia, mas é um jogo para a torcida, viu, Carla? Não tenho a mínima dúvida que é um jogo para a torcida. Houve uma briga entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado que fizeram uma reunião e tentaram fechar os projetos. Não se acertaram, porque é uma briga de luzes. A Câmara quer que ande o projeto dela, e lembrando qual é o projeto, é aquele que vai terminar com recurso especial e recurso extraordinário, e o Senado, através de uma PEC, e o Senado querendo que ande este projeto. Eles não se entenderam, então os dois, cada um fazendo as suas luzes. Está andando o da Câmara e andou o do Senado. Por que eu digo que está jogando para a torcida? Porque é óbvio que a Câmara não vai dar andamento na questão do Senado e vai querer fazer vigorar o seu. Este tem parecer da própria CCJ pela sua inconstitucionalidade. Então, a Câmara está jogando em cima disso. Então, eu acho que estão muito mais jogando para a torcida, porque sabe que a população está acompanhando, está explicando, está cobrando prazos, né? Mas que eu lamento, acho que esta do Senado não vai dar em nada. O Alcolumbre, inclusive, disse agora, o Alcolumbre disse no final da tarde agora, nós colocamos no ar na Rádio Pampa, ele disse o seguinte, que só vai pensar em prisão em segunda instância no ano que vem. Então, assim, não importa que a comissão aprovou, ele disse, olha, só vamos discutir isso no plenário no ano que vem. Então já se sabe que a vai sentar em cima. Para não ser agora, não, fiquei com uma dúvida, mas se tem o parecer desfavorável de inconstitucionalidade da CCJ, como foi aprovado na CCJ? Que teve um Não na CCJ da Câmara. Da Câmara. Bom, então, porque assim, o que modifica? O artigo 283, que trata das possibilidades de prisão, foi retirado, então, dentro desse projeto, a expressão trânsito em julgado, que é tudo que complica, né? O tal do trânsito em julgado, e adiciona a expressão em decorrência de condenação criminal exarada por órgão colegiado. Ainda tira o efeito suspensivo do recurso extraordinário e do recurso especial e dá efeito suspensivo apenas quando tem possibilidade, quando justificado o efeito suspensivo. Quando o presidente conceder, né? Exatamente. E vai aparecer um deputado esquerdopata que vai entrar com uma ação no STF alegando inconstitucionalidade por restrição ao direito de defesa. Assim e como aí o STF vai também dizer que é inconstitucional e continua tudo igual.
Não adianta. Que até rima, né? O STF está aparelhado. O que eu acho... Ele não vai deixar passar. O que eu acho que vai passar, por isso que eu acho que o da Câmara vai passar, cara, porque o da Câmara é fácil, ele não vai mudar, continua terminando com o trânsito julgado, só que o que eles estão dizendo... Que o trânsito julgado é depois da decisão. É da segunda instância, e ali vai ser um novo processo STJ e STF, né? Então, sem mudar a Constituição, tu está dizendo a mesma coisa. Mas sabe que teve uma audiência pública que o próprio ministro Sérgio Moro participou na semana passada dentro do Senado, e o ministro apoia tanto uma quanto outra, diz que essa modificação pode ser feita através de uma PEC ou através dessa modificação através do projeto que está tramitando dentro do Senado. Com relação à Câmara de Deputados, o próprio presidente da Câmara disse também que essa situação não vai ser discutida agora e que em janeiro e fevereiro vão se reunir, vão formar um grupo e vão ver se realmente é esse o caminho, vamos escutar juristas para saber qual é a melhor solução para tudo isso. Falando em escutar juristas... Eu continuo nesse negócio, eu quero concordar com o Ruxo, é jogo para torcida. Porque vai chegar na hora H, vai aparecer um parlamentar de esquerda que vai entrar com uma ação, uma ADIM no STF, e o STF vai dizer que não pode ser suprimido em instâncias, portanto, é inconstitucional, não vale a lei e está acabado. Então, e o Lula livre e etc. Ok. Então vamos falar também sobre torcida, principalmente você aí que está em casa, que pode participar, pode acompanhar o nosso programa pelo Instagram, através do @atualidades.pampa, através do youtube.com/TV Pampa, e ativa o sininho que tem ao seu lado direito no vídeo. Se for pelo Face, é facebook.com/atualidadespampa. Se for por e-mail, atualidades@pampa.com.br. E por WhatsApp, 999-777-001. O que temos aí, cara? A Loiva dos Santos diz que motorista responsável não bebe, nem em zona urbana e nem em estrada. A Maria de Lourdes dá boa noite para toda a bancada. A Sônia Mozart diz que rebite é coisa do passado, Vitorino. E a Angélica Fraga diz, dá-lhe marca. Diz isso para a Polícia Rodoviária Federal. Nesse sentido, eu quero dizer que o Dilon Camilo diz o seguinte: meus parabéns ao Chicão pelo comentário sobre bebidas alcoólicas nas estradas. Parem e ouçam os noticiários, especialmente nos sábados pela manhã, sobre acidentes e mortes de jovens no trânsito. Sempre com a mistura de bebidas alcoólicas e velocidade. É verdade, ele tem toda a razão. Falo sobre segunda instância. O nosso telespectador Eugênio Carlos pergunta o seguinte: ele faz uma pergunta ao Vitorino, quando vocês falavam de ser contra, enfim. Por que a OAB também se posiciona contra a segunda instância? A OAB tem uma posição do seu Conselho Federal que vota as resoluções e que é preciso ser aceito. Agora, não quer dizer que todos os advogados concordem. Existe dentro da OAB correntes ideológicas, correntes jurídicas, de diferentes visões. Se o Conselho Federal aprova uma resolução colocando o Conselho Federal contra a prisão em segunda instância, isso legitima a posição de uma instituição que tem sua representação, mas não deixa, em momento algum, de ser uma instituição democrática, já que muitos advogados pensam diferente. Eu sou um deles. Olha, a gente lembro que um dos autores da ação que levantaram a ausência, a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância foi a própria OAB. Muito bem. Para tudo que agora, preste atenção, que eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante, tão importante quanto essas notícias que a gente lê, às vezes fica mais carrancudo, enfim. Eu quero dar uma dica maravilhosa para aquelas pessoas que precisam fazer implante dentário. Mas esta condição que eu vou falar é somente este mês, hein? A Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vai viabilizar o seu implante dentário. E é só este mês. O que você está esperando? Ligue já e faça o seu implante dentário com a facilidade que a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva está oferecendo. Aproveite, a condição é especial. Então dê o primeiro passo. Ligue para agendar a sua avaliação. O telefone é o 3204-3204. Liga,
marca a consulta, vou repetir, o prefixo é 51, o telefone é 3204-3204. Nós sabemos o quanto é importante nós termos toda a nossa dentição. Não é dizer assim, mas é um... Falta sim, você não pode ficar sem um dente na boca. Tenha a oportunidade de fazer isso agora, porque nós sabemos, e eu falo sempre aqui, que criar sorrisos é restaurar confiança. Dar um sorriso é mostrar que a gente tem confiança na gente. E como nesse espaço eu sempre sou a portadora, ou transmito a todos vocês, um forte abraço do Dr. Sorriso. Ana, a sua manchete, por favor. E por falar em transmitir abraços e boas energias, podemos colocar assim, foi a decisão repensada do Jair Bolsonaro de mandar algum representante importante do Brasil para a posse do presidente da Argentina. O Mourão foi representando o Brasil e, aliás, o Brasil foi o único país da América Latina citado de forma direta no discurso do Alberto Fernandes, que dentro de um discurso de 28 páginas, que tratou sobre assuntos importantíssimos para os argentinos, cita o nosso país como para que seja criada, então, uma agenda positiva e ambiciosa, porque os dois países trabalham lado a lado para que os dois cresçam, porque é importante falar, a Argentina depende muito do Brasil, mas o Brasil também acaba dependendo da Argentina na questão de cumprir as suas metas. Por exemplo, em 2019, por esse estremecimento político, algumas metas que são relacionadas ao país não conseguiram ser atingidas, mas se espera que com essa novo capítulo, podemos colocar assim, das relações entre Brasil e Argentina, esquecendo um pouco as discussões do passado, agora os dois possam caminhar lado a lado. Também foi falado bastante a respeito da polarização política que existiu na Argentina, até a questão do peronismo foi levantada, foi abordada, dizendo que é uma nova era onde a conversa ela vai existir sempre para que a Argentina acabe sendo beneficiada no final das contas, ao contrário de aumentar essa polarização. A crise econômica também é uma preocupação enorme do novo presidente, que falou que quer pagar as dívidas, mas ele diz que um país que não cresce é um país que não consegue sanar os seus dividendos. Então ele pretende sim buscar ajuda no Fundo Monetário Internacional para negociar essas dívidas e até pedir alguns valores referentes ao pagamento ou adiamento de algumas cobranças importantes, mas nesse meio tempo ele espera que a Argentina cresça e cresça de maneira acelerada a oportunizar empregos e que a crise econômica seja diminuída. Coisas, né? Promessas serão difíceis de cumprir, mas que se espera aí dentro de um planejamento que tudo ande nos conformes para que o Brasil seja beneficiado também. Dona Ana, isso aí é um espirro. É um espirro porque ele não vai, já disse, vai fazer o default que não tem como pagar. O país, eu quero, mas não consigo. Sim, foi isso, passou. Foi um espirro, exato. Isso, é um fundo, porque ele quer apelar para o fundo, mas não tem fundo, a gente não tem como pagar, e essa briga com o Brasil, sabe o que me lembra, Vitória? Quando a gente estava na escola, faz tempo isso, né? Não fala mais comigo. Não olha mais para mim. Mas sabe que eu vou falar uma coisa para você, Mário. Sabe que essa briga é mais uma pendengazinha do Bolsonaro com o Rodrigues esse? Porque você vê o seguinte... Bolsonaro mandou, dada a importância, vou mandar o vice-presidente. Claro, não ficaria bem o Bolsonaro aí. Foi o Bolsonaro. Aí, o presidente da Argentina, o único país que ele cita nesse discurso que a Ana falou, de 28 páginas, foi o Brasil, dizendo que é uma parceria que tem que se colocar assim, uma das ideologias, coisa e tal. Eu acho que os dois presidentes estão mostrando uma grandeza necessária. Tem que ficar acima desse bate-boca. O Bolsonaro é reativo. O cara bateu nele, ele reagiu. E aí o que acabou acontecendo? Os dois pararam para pensar. O Brasil não pode abrir mão do seu terceiro mercado. A Argentina não pode abrir mão do maior mercado dela. Seria a burrice dos dois. Então, não se fala. Não precisa se falar, não precisa ser amigo, nada disso. Mas coloca os dois chanceleres e os dois ministros da economia um frente ao outro, vamos estabelecer metas, vamos estabelecer regras, vamos respeitar o Mercosul, porque a Argentina também não é burra, eles não querem se isolar no Mercosul. Mas será que Paraguai, Brasil e Uruguai agora são governos conservadores e liberais. Será que a Cristina Kirchner vai permitir tudo isso? Porque pelo que eu li, pelo que eu entendi, quem vai mandar na Argentina é a Cristina Kirchner. Ele já disse que não. Ela tem... Claro, ele não ia admitir, ela tem autonomia para nomear juízes. Boa parte do governo da Argentina, das pessoas que estão em lugares estratégicos, todos são indicação da Cristina Kirchner. São 20 anos de kirchnerismo, né? Então,
Então eles têm... Então o país está liquidado, meu amigo. Então Mas pode esquecer. Sim, mas que a Argentina está num... Parou? Miserê, Tá. como diz o... Por exemplo, vai apelar ao Fundo Monetário Internacional. Só um pouquinho. Você acha que o Fundo Monetário Internacional vai dar dinheiro para a Argentina? Não fala junto com o Marlon Vitorino, por favor. A Argentina não tem condições. Daqui a um ano vai ser uma revolta total na cidade de Buenos Aires, em todo o país, esse maravilhoso país, esse culto país que é a Argentina, que vive em ritmo de tanto. Eu digo para vocês, não acredito nesse novo governo que entrou na Argentina. Esse governo não tem a mínima condição, porque ele não prometeu nada, porque sabe que não vai cumprir absolutamente nada. E a cara do Macri hoje, ele estava destruído. Quando ele passou a faixa, deu um abraço, deu um beijo. O Macri também passou 4 anos sem fazer porcaria nenhuma. Ele jogou o país numa inflação, ele jogou o país num miserê total. Ele manteve a meleca que a Cristina Não, ele piorou. Ele piorou. É que dentro dessa concepção a gente até compreende porque os Estados Unidos vêm se aproximando da Argentina dentro dessa ideia de instituir alguns benefícios na questão de adiamento de dívidas ou até de empréstimos para pagar, porque pode sim se aproximar de uma forma, porque acho que talvez o que o Bolsonaro tenha entendido, que amigos, políticos à parte. Dentro dessa concepção não tem que se gostar, eu acho, usando a analogia do Marne, dentro da escola é um trabalho de grupo, por mais que tu não goste do coleguinha, para todo mundo entregar e tirar uma nota boa, tu tem que fazer a tua parte. Agora tu vai, não, a gente não vai se falar, bom, não cresce o PIB de lá, não cresce o PIB daqui, e fica por elas quem vai sair prejudicado. Tem muita Essas são coisa as relações. que não cresce ultimamente. Mário, eu quero ver ninguém negociar com a China, porque é comunista. Falando em coleguinha e sobre a tua admiração agora ao monitor, que é a segunda vez, terceira que tu entra no ar no monitor, eu quero dizer o seguinte, olha o que eu recebi. Seja educadinho. Não Magda, prometo. o Boca que assina, porque tem um Boca que chama assim, ó, boca13@gmail.com, e às vezes ele diz, mas eu não vou ler esse negócio, quem é Boca? Pois o Boca é meu amigo. Boca é o Eduardo Lazarotto. Lembras, diz ele? Lavávamos os carros no posto Shell da Carlos Gomes. Tomavas banho de sol aqui na minha casa. E frequentei, se não me engano, uma loja de roupas que era tua no Parcão. Bom, estou escrevendo pela 1000ª vez, e eu realmente não lia, para que peças para o Vitorino parar de olhar para o monitor lá em cima. Isto é toque. Transtorno obsessivo, não fala mal, não trata mal o Boca, que é meu amigo. O Boca é meu amigo. Fecha essa boca, mano. Ele tem razão, Vitorino. Tu tá sempre olhando pro então monitor. deixa eu conversar com o monitor lá. É o seguinte, olha aqui. Gente, não, olha bem. a manchete da Roberta, por favor. Já que nós estamos falando sobre a questão de Argentina, Brasil, pessoalmente eu acho complicado. A gente tem que ter, às vezes, um sangue de barata e colocar realmente os interesses acima. Agora, engolir a Cristina Kirchner, depois de tudo que ela fez, só mesmo vendo o quanto o Macri gastou muito, não conseguiu pagar nem o que devia, e 5 milhões de argentinos nos últimos meses passaram para a linha de extrema pobreza. Então, realmente, o que nós temos que fazer? Nós somos um país que temos agora um novo governo que pensa grande, quer abrir o nosso país como nunca. Para a gente se tornar forte e competitivo, é fundamental a gente implementar tecnologia nas indústrias. O setor industrial foi um dos setores que mais foi afetado nessa recessão que nós tivemos em 2014 e 2015, e é o setor que ainda está remando para conseguir se levantar desse grande tombo. Mas o Senai fez um projeto muito interessante desde o início do ano, onde eles levaram tecnologia da indústria 4.0 para grandes, pequenas e médias empresas do país inteiro. E foi muito bacana o resultado desse projeto, e é por isso que eu estou trazendo aqui, por 2 razões. Primeiro, se pensava num primeiro momento que quem ia ter mais ganho com essa tecnologia 4.0 implementada nos setores, seriam as grandes empresas. Ao contrário, quem mais se beneficiou, segundo os dados, foram as pequenas e as médias empresas, com um custo pequeno de investimento. Isso eu achei muito legal. Então, assim, para os senhores terem uma ideia, o investimento foi tão baixo que na média, eles gastaram R$3.000, tá? E ajudou as pequenas e médias empresas a ter uma produtividade maior em 22%. Aumentou essa produtividade.
Outro aspecto que eu achei extremamente relevante. Quando a gente pensa em automação, em tecnologia, imediatamente a gente pensa, vai tirar postos de trabalho. Nesse caso, qualificou a mão de obra e nenhum funcionário foi demitido. Então, o que a gente está percebendo? Que vale a pena a indústria agora se focar naquilo que eu já trouxe na semana passada e que os grandes empresários estão atentos, eles já entenderam, eles querem investir em tecnologia, tem aí uma mão de obra sedenta por querer aprender. Por quê? Porque estudos econômicos mostram que nos próximos 20 anos vai haver sim um desemprego vindo da automação. Isso será bem grave. Mas neste momento, a mão de obra que hoje está disponível, tendo uma boa qualificação, vai trazer sustentabilidade na produtividade das empresas em geral. E aí, nós não vamos precisar da Argentina. A gente vai fazer negócios com todo mundo que quiser negociar dentro das nossas regras, dentro daquilo que a gente entende bacana. Por quê? Porque nós vamos estar competitivos. Hoje, a nossa indústria, a nossa tecnologia é muito rasa. Se a gente viaja e conhece outras empresas de outros mundos, a gente fica impressionado o quanto falta no nosso Brasil tecnologia. Então, fica aí um bom exemplo e possivelmente o Senai vai fomentar mais investimento nessas ações positivas. Muito bem. Chicão Tofani, a tua manchete, mas eu quero acompanhar a tua manchete de uma colocação feita pelo nosso telespectador aqui, José Garcia. Oi, Magda. Chicão contava para o pessoal da Rádio Grenal, na sua participação antes do Atualidades Pampa, o tempo que foi goleiro de praia, sobre a velocidade da bola e que a bola pica demais. Quem pica é o objeto pontiagudo ou perfurante. A bola quica. Do verbo quicar. É uma forma de expressar, esse cara tem que se atualizar. Hoje, não, aí as pessoas não podem ser mimimi, bababá, babá. Tá, mas eu queria tua manchete. Um sacal. Podia só 10 segundos. Pica significa lança. É que a bola é picada, ela vai picando, porque é um morrinho de areia aqui, outro ali, então o goleiro não sabe a leitura da bola. Eu não entendi nada. Sabe? Mas ela quica. Sabe? Entende então, que ela quica. Dona Magda, a minha manchete é sobre algo que comoveu o Brasil nesse final de semana, e eu vou explicar o porquê comoveu e comove o mundo todo. Quando acontece isso, quando um time grande cai para a Série B, tipo Cruzeiro, cria-se um alvoroço mundial, que a ressonância do Brasil hoje é mundial. Por quê? Porque o time grande, quando ele cai, ele perde dois fatores fundamentais: o financeiro e a autoestima. Para ter uma ideia, o Cruzeiro está na prateleira dos times médio-grande brasileiro. Ele ganhava 70 milhões da televisão por ano. Ele vai ganhar na Série B 7 milhões. Ele vai ganhar 1/10 do que ele ganhava. É um absurdo. O plantel dele variava salários de 100 a 500 mil. Vai ter que variar de 20 a 200 mil. Ele vai perder jogadores, ele vai perder competitividade, ele não vai ter mais vitrine global, ele não participa de Libertadores, ele tem uma chance da Copa do Brasil, mas por CB ele não ganha nada. Então é uma terra arrasada o Cruzeiro. Qual é a saída disso? É ganhar a Série B, ou que nem o Internacional chegou em segundo, e voltar. E essa história existe no mundo todo. Por exemplo, na Argentina tem uma coisa chamada Lei Huracan. O Huracan é um time tradicional na Argentina, uma vez foi rebaixado, deu uma comoção, todo aquele rolo. Eles criaram o promédio. O que seria o promédio? O Cruzeiro hoje não seria rebaixado. Ele teria que ficar 3 anos na faixa do rebaixamento para tirar uma média e ser rebaixado. Acho um absurdo isso. E o rebaixamento no planeta que mais causou assim um desarme nacional, uma tragédia nacional, foi o do River Plate. Porque o River Plate, ele ficou 4 anos rebaixado para ser rebaixado num play-off com o vencedor da Série B, que ainda tem na Argentina isso, para favorecer os grandes. E o River Plate é a metade da Argentina. Seria uma espécie de um Flamengo ser rebaixado. É mais que um Flamengo, porque a Argentina tem 80 milhões, nós temos 200 e poucos, sabe? Então, isso aí mostrou que o futebol tem uma coisa democrática e um componente muito social e econômico. Quem não conhece futebol não pode falar de sociologia e de economia, porque ele mexe com as pessoas, ele mexe com o salário das pessoas. Para ter uma ideia, os jogos do Cruzeiro, dona Magda, ele vai ser colocado em TV fechada, sem premier e sem também pay-per-view, em horários alternativos. Então, moral da história, o Cruzeiro está que nem aquele cara
que foi morar lá em Pinhal. Ele ficou fora do mercado. É isso que é o Cruzeiro. Para mim foi muito bom, porque eu detesto esse time. Mas, que gentil tudo Mas isso. poderia só dar um acréscimo. Pois não? Dessas dificuldades a gente viveu, uma das experiências que eu tive foi voltar para o Grêmio, uma diretoria, quando o Grêmio estava na segunda divisão. Aí eu fui convidado a voltar à diretoria financeira e vivi essas dificuldades que o Chicão traz. Só que o Cruzeiro traz um agravante muito sério, porque ele, além de perder as cotas, ele já havia adiantado as cotas que agora não terá direito. Então, ele, além de não ter a receita, ele deve uma dívida de uma receita futura, e com contratos, o jogador de futebol hoje, dona Magda, ele faz contratos para tu não perder o vínculo, tu faz contratos de 2, 3 anos com o jogador. Então, os compromissos do Cruzeiro são assustadores e eles não se rescindem porque o Cruzeiro está na B, né? Os contratos seguem valendo, salários de 500 mil, 600 mil, como se especula. E novos patrocínios não vem. E o patrocínio não vem. Então a situação do Cruzeiro é muito grave. Tem uma bronca pior ainda, que são as investigações da Receita Federal e do Ministério Público Federal. Agora, Ruxa, eu tenho uma notícia muito ruim para o torcedor do Colorado, mas muito ruim mesmo. O Jorge Sampaoli, treinador do Santos, disse que não vai ficar no Santos, só ficaria se o Santos aportasse uma verba de 100 milhões de reais para ele contratar jogadores, que seria, em termos europeus, uma ninharia, 25 milhões de euros. É a única forma que tem de bater Flamengo ou Palmeiras, é tu ter 100 milhões para comprar craque. O Internacional não tem isso. Começa uma pré-Libertadores no início de fevereiro, vai vir um argentino que não sabe nem onde fica a Rua da Praia aqui, na primeira semana. Então o Internacional está em maus lençóis. Falou do Cudê, e o meu Flamengo vai ganhar o Mundial Interclubes contra o Liverpool. O Marlon não entendeu o teu comentário. Mas é o São Paulo ou o Cudê? Não, o São Paulo fez uma análise que para te ganhar do Flamengo e Palmeiras, tu precisa ter um orçamento de 100 milhões para contratar jogadores. Só para o futebol. Pro futebol. Isso aí serviria para o Internacional, que quer se reorganizar. Só que o Internacional não tem esse dinheiro. Claro que não tem. Verdade. Falando. Não, é que dentro dessa concepção também a gente tem que levar em consideração o que cada clube busca, né? Porque a gente sabe que o próprio Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, onde se o grupo se dedicar apenas à conquista, vale mais pela consistência dos resultados do que, de fato, ganhar muito, ou até ganhar a gordurinha no início do campeonato para depois você ter mais tranquilidade. Mas só que acho que dificilmente o Internacional vai se contentar apenas com uma competição, não tendo chances, né? Ou pouquíssimas chances de chegar até o final dela vitoriosa, porque o torcedor está esperando um título e um título rápido, mas a Libertadores da América é bem mais complicada, ainda mais estando na pré e disputando também o estadual, que vai tirar as atenções do Inter. E pode pegar um argentino no colo ainda. Muito bem. Falando em dedicação, eu faço uma pergunta. Você já está se preparando para o verão? Claro que sim, né? Ele já está aí. Então vá na Pelo 100. Lá você tem depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando assim excelência para um atendimento eficaz e garantido. O sistema de depilação é diferenciado, com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas e tem depilação feminina, mas também masculina. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na tela enquanto eu estou falando. Ou, se você prefere, pode ir direto em um dos 3 endereços. Para lembrar que nos feriados de Natal e Ano Novo, a Pelo 100 estará atendendo nos seguintes horários. Presta atenção. Dia 24 até o meio-dia. Dia 30, das 8 da manhã às 19 horas. E no dia 31, cerrada, fechada para descanso da equipe. Então se organize e antecipe a sua depilação e fique linda para o final de ano e mais leve, né? Não deixe para a última hora, vá Pelo 100 mais próxima de você. Você tem efetivamente muitas opções. Dona Magda, posso fazer um rápido agradecimento? Pode Dona Maria fazer. Dorfman. Dona Maria Dorfman me trouxe esse livrinho escrito por ela. Ela é da Sociedade Hebraica, né? Mas é uma senhora com uma atividade espetacular. Tenho a impressão que isso aqui é Dresden, lá, o Rio Elba. Tenho a impressão, não tenho certeza. Perguntei, ela disse que eu não sabia também. Mas é uma figura graciosa, maravilhosa, que veio me trazer esse livrinho. Ela participa de samba, é compositora e tal. E é lá da Sociedade Hebraica, veio me dar um beijo de manhã e disse que gosta de todos aqui, né? Ama todos aqui. Obrigado, Dona Maria. Que raridade, nem é todo mundo que gosta de todos aqui. Um abraço para o meu amigo Rubem Baz, lá em Livramento, que está de aniversário. Já que o Marlon começou a falar isso, né? Fazer um agradecimento também, Dona Maria. Fale. Posso? Pode, Mandar um abraço para a Madalena Rodrigues, lá de Novo Hamburgo,
mandou uma cesta de Natal maravilhosa. Obrigado, Madalena, pela nós agradecemos, porque a gente viu que é bem grande e que a gente também vai ganhar. Quase furtei. Um abraço meio funerário para um amigo meu, que ele entrou nessa instituição que eu não gosto, casamento. Ele casou, ele tinha uma Harley Davidson, aquela glitter, que é a melhor Harley Davidson, aquela caríssimo. Fat Boy, caríssimo. Ele se separou, sabe qual era a moto que ele tá? Uma 125. Mas por quê? O que tem que ver a separação com o tamanho da moto? Casamento é a instituição que o quebra o homem. O homem que tem um pouquinho de QI, ele vai pra lá, tá, gente? Ele fica que nem o Vitorino, só em casa, no delivery, papapá. Olha aqui, já que estão falando, mandando beijos, mas só um pouquinho, Roberto. Mandando beijos, abraços, não sei o que, o Vitorino abriu esse lado. E nós queremos mandar um agradecimento ao senhor Rodrigo Crespo, que é um nosso telespectador assíduo, hoje fez contato com o nosso presidente, e no contato ele comentou que assistiu a Atualidades Pampa sempre, que gostava de todos, enfim. E no domingo eu encontrei 2 pessoas numa pizzaria, muito especiais, a Ana Beatriz, que estava lá com o marido, filhos, enfim, e também, não, mentira minha, a Ana Beatriz é uma senhora que falou comigo um pouco antes de ir embora. E a Sônia Bresolim é que estava com o marido e as filhas, enfim, lá curtindo um domingo na pizzaria. Então, também assiste o nosso programa, principalmente a segunda edição, que enquanto ela está trabalhando, ela diz que assiste o programa. Tu querias dizer o quê, Roberta? Sim, Magda, seguindo dos nossos queridos telespectadores, hoje eu tive o prazer de encontrar 2 telespectadoras que são muito fãs, a senhora Mabel e a senhora Joceline, que pediram um beijo, então fica aqui o nosso beijo carinhoso. E gostaria só de fazer um registro, que quem ali está acostumado com economia, temos que falar, faleceu nesse domingo, aos 92 anos, o Paul Volcker. Ele foi presidente do Banco Central americano nos anos de 79 a 87 e afetou muito a economia do mundo inteiro em razão de que ele era considerado uma lenda das finanças, mão de ferro. Ele conseguiu conter uma inflação galopante nos Estados Unidos, que naquela época estava lá a 20%, hoje, né, os juros, inclusive, ele subiu a 20% e houve a maxi desvalorização da nossa moeda nos anos 80. Teve muita gente que faliu nessa época, graças a esse senhor que faleceu nesse domingo. Então já foi tarde. Tu achou bom ele falecer, isso? Não, ele é uma lenda. Pelo que eu entendi, achou bom que ele morreu. Ele cuidou do seu país, mas como uma das principais economias do mundo, afetou a todos que tinham dívidas em dólar, por exemplo. Estados Unidos. De uma noite para o dia, quem tinha dívidas de 80 mil passou a triplicar essa dívida em dólar, né? Então... Carla. Tem uma telespectadora nossa, assídua também, a Loiva Meirelles, ela me escreveu dizendo que está um pouco preocupada, que escutou que o presidente está querendo acabar com a MEI, que é o cadastro de microempreendedor individual. Isso procede, não procede? Por favor, tratem no Atualidades. Bom, aconteceu uma resolução, 3 dias atrás, mais ou menos, tirando 14 categorias, 3 subclasses, entre elas professor particular, contador de história, instrutor de arte, etc, etc, etc. E outras categorias foram, né, colocadas nessa resolução. Mas o governo já disse que a Receita Federal vai adiar essa decisão, isso não vai acontecer em 2020, só em 2021 Bolsonaro é que vão tratar desse que vai assunto. pensar, porque foi uma besteira. O cara fez esse negócio, foi uma besteira. Pô, anulou os contratos, a atividade de microempresário, músico, algumas atividades ligadas a restaurantes, como servente, DJ. O cara que fez isso, acho que o Bolsonaro tem que prestar atenção, porque ele tem inimigo na trincheira. Com certeza. Porque os caras fazem cada besteira que depois o Bolsonaro tem que explicar, que eu não consigo entender. E daí tem que voltar atrás, aí parece que tá uma bagunça. Parece que tá uma bagunça. Acho que o Bolsonaro tinha que começar a dar pé na bunda desses caras. O cara faz um troço desse, tá fora do cante. Mexeu na base, né, Vitorino? Você não lê o que você fez? Baixa uma portaria dessa e não lê? Pô, porque é uma forma de gerar aposentadoria para essas pessoas. O pessoal reclamou e com razão. Não tem nenhuma justificativa para retirar determinadas categorias. São 500 categorias. Afetou demais. Né? Tirar 14 e incluir outras. As que eles incluíram até são importantes. Agora, retirar não tem o mínimo sentido. Eu acho que MEI tinha que só ampliar. Eu tenho medo de ficar contaminado pelo senhor Vitorino pelas palavras que ele diz aqui. Eu tenho muito medo que tu aprenda mal também. Fala, Marconi. Não, é que inclusive
inclusive, é a forma que muitos desses profissionais encontram de ser pagos pelo trabalho que executam. Mas vai jogar essas pessoas na ilegalidade. É a base da pirâmide. Se a proposta é colocar a turma de baixo na formalidade, dar o mínimo de dignidade para o trabalhador individual, pô, aí vem um retardado lá, um burocrata lá, e quem é que editou esse troço? Ele tem que chamar quem é que editou isso aqui. Mas agora tá tudo ok. Quem é que editou isso aqui? Tá nervoso, hein, colega? O colega não anda muito. Olha, eu não sei quem assinou a tal da resolução, mas eu tenho uma dica pra ti que vai viajar, vai pro cruzeiro e tudo mais, dá uma passadinha lá no Mamãe e faz a massagem Slim. A massagem Slim é a queridinha do momento, sabe? É uma junção de modeladora com drenagem linfática. É ótima para reduzir as medidas, querido. Eles têm sugador de gordura lá? Também tem tudo, vai. Carla, é maravilhoso. Por mais rápido que seja, por mais eficiente, a gente sabe que é. Se eu for lá, eu já saio slim. Agora, o Vitorino vou ter que levar uma faca, gente. Não. Tem que tirar uns nacos pra depois fazer o slim. Uma plaina resolve, uma plaina. Então tá bom. Uma plaina. Aonde é mesmo? Lá no Mamãe, em Três Figueiras, exatamente no mesmo lugar que eu faço o meu cabelo. Muito bem. Bota no esmeril que funciona. Dá uma esmerilhada. Esmerilhada. Falar em dar uma esmerilhada, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Falar em esmerilhada, nada a ver, que fazer um gancho horrível. Se usa essa expressão para outras coisas também. Para outras coisas, tem muita coisa que tem que esmerilhar. Olha aqui, ó, me conta a história do filho do senhor aquele que não sabe de nada, mas que está envolvido até o pescoço de novo. Não, parece que vão meter a mão no Lulinha dessa vez, né? Vão meter a mão dessa vez ele não escapa. Ele vai se incomodar, vai ter encrenca. A 69ª fase da Operação Lava Jato abriu as contas e está investigando os repasses da Oi, antiga Telemar, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para a empresa de games do Lulinha. Uma empresa que não tinha funcionário, era uma pequena sala em São Bernardo do Campo com uma mesa e 2 cadeiras. E que, surpreendentemente, recebeu um repasse, um capital social insignificante, e recebeu um repasse de 72 milhões de reais. Coisa básica. Para produzir aplicativos para a Oi Telemar. Só que não tinha programador, não tinha analista de sistemas, não tinha nada, era uma empresa que não tinha... Visivelmente foi uma operação feita à moda laranja para repassar dinheiro para o Lulinha. E agora o Ministério Público Federal está investigando, quer saber onde foi parar esse dinheiro, como é que esse dinheiro foi para lá, quem é que autorizou, enfim... Estava na hora de chegar nesse rapaz, né? Porque não dá para entender como é que um cidadão que era servente no zoológico de São Bernardo do Campo, em 10 anos anda de jato particular, né? Não dá, né? Verdade. Alguma coisa tá errada. Ele não era servente, ele limpava a bosta de elefante. Parou, Vitorino. Essa hora pode, cocô de elefante. E elefante tem um cocô de elefante é melhor. E tem um cocôzão. Vitorino, tu que é um cara influente aí nas informações, ganhou o prêmio melhor jornalista do ano, me explica uma coisa que eu não consigo entender. Quem é que é o cabeça de toda essa roubalheira do PT? Tem que ter um cara inteligente para montar isso aí. Zé Dirceu. O Zé Dirceu. Ele é o grande cérebro. E era para ser ele, o presidente, no lugar da Dilma, né? Por causa da Dilma. No lugar da Dilma. É que ele se enrolou no mensalão. Mas o Zé Dirceu é o grande arquiteto. É um cara que foi treinado em Cuba por especialistas, estrategistas soviéticos. Ele é um ideólogo. Você vê, ele ficou esse tempo todo na cadeia e não abriu. Ele não abriu a boca. Não, outra coisa. Posso fazer só um... Esse é um terrorista preparado. Ele é tão preparado, ele é tão cara, certo, que essa imagem que ele tem não é a dele original. Não é a dele, né? Não é. Esse rosto, essa fisionomia, ele era outro. Mas, dona Magda, eu vou lançar um assunto aqui que eu queria que a bancada... Aliás, não, só para não mudar de assunto, antes de mudar de assunto, Chicão, deixa eu até dizer o seguinte, o Zé Dirceu deu uma entrevista no final de semana dizendo que o próximo projeto de conquista da esquerda brasileira, e especialmente do PT, é dominar a OAB. Ele disse que existe um plano para candidatos de esquerda darem início a um trabalho na OAB nos estados.
Mas ele deixou claro todo o plano, na verdade, no programa do Abujam, no programa Provocações, em que ele fala, ele explica o Foro de São Paulo. Vamos dominar as instituições, mas inacreditável aquele programa como documento para revelar. Ele disse as instituições mais significativas, as instituições mais de maior renome, de maior respeito popular. E ele falou nesse final de semana, ele deixou bem claro na entrevista de que o foco é dominar a OAB. Fala, Chico. Eu queria que a bancada até dissertasse esse assunto, que eu acho muito interessante. Eu vi uma entrevista com os craques na política brasileira, filósofos, professores, e tem uma pesquisa que rola na TV Cultura esse fim de semana, e tem uma pesquisa que rola no governo Bolsonaro que o Moro, ele tem o dobro de popularidade que o Bolsonaro e de aceitação que o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, numa reeleição, não conseguiria se reeleger. Agora, o Moro, sim. Então, o Bolsonaro está nesse entrave. Não pode coloca o Moro como ministro do Supremo, isola o Moro e enfrenta os caras sem todo esse bope para ganhar, ou não? Queria saber Pergunta que não. Eu acho que é fofoca também. É fofoca da Folha. A pesquisa essa pesquisa saiu. Isso é que eu acho que quando tem uma coisa que... Mas Chicão saiu na Folha de São Paulo no final de semana. Saiu uma Folha. Mas Stefani não é contra ti, ele está só questionando uma coisa que tu está dizendo. Já matou o assunto, ele já matou. É tudo palhaçada. Essa pesquisa saiu na Folha de São Paulo nesse domingo. Saiu nesse domingo a Folha de São Paulo. Chicão, o que eu acho é que o Moro está incomodando muita gente como ministro da Justiça. Então, há realmente um movimento de querer construir ali um impasse entre o presidente e o ministro, uma celeuma rachar a relação dele. O que nos assegura é uma questão que eu acho que isso é o que mais... Pelo menos eu me asseguro nisso. Eu acho que mais do que falar, o que vale é sempre a atitude. E o ministro Moro, por treino ou por simplesmente estilo, caráter, personalidade, ele é um homem muito inteligente e ele não reage, ele age. Então eu acho que ele já entendeu esse jogo. E ele sabe ser subalterno. É um homem muito poderoso que sabe construir hierarquia. Roberta, quer ver uma ação, Roberta? Olha aqui, ó. Vou dar minha manchete aqui, dona Magda. O Bolsonaro, em menos de um ano, praticamente acabou com as invasões de terra no Brasil. Vou dar os números do Ministério da Justiça que foram divulgados agora à tarde pelo ministro Onyx Lorenzoni no microfone da Rádio Pampa. 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 592 registros de invasões de terras no Brasil. 8 anos de Lula, 587 registros de invasões de terra no Brasil. 6 anos de Dilma Rousseff, 516 registros de invasões de terra no Brasil. Michel Temer, 2 anos, 32 registros de invasão de terras no Brasil. A maioria ainda pendente de solução. Jair Bolsonaro, em 11 meses, 5 invasões, das quais 4 revertidas e uma em decisão, aguardando decisão. Não tem mais patrocínio, né? Praticamente acabou com a indústria da invasão de terra no Brasil. Agora, resta saber quando é que a justiça vai responder também, né, a isso. Porque aqui em Porto Alegre nós temos muitas áreas invadidas que a justiça está quietinha. Eu queria voltar ao assunto do Chicão, porque a gente fala muito de pesquisa, dona Magda, e existe pesquisa que a gente sabe quando está sendo enrolado e existe pesquisa que a gente sabe que elas têm um conteúdo de verdade. Eu tenho dito aqui que a esquerda e a direita se polarizam, cada um com seus 30%, e o meio é aquele que é a meta a ser almejada. E o Bolsonaro, pela sua forma de governar, pelo seu temperamento, ele tem pontos de atrito que, ao contrário, o Moro não tem. Eu não tenho como, olha, sinceramente, o meu sentir, não há como não reconhecer que a popularidade do Moro é muito superior, sim, ao do Bolsonaro, porque ele pega toda a credibilidade do Bolsonaro e agrega a dele pelas suas posturas, pelo seu currículo, pelas suas decisões. Então, uma pesquisa que indica o Moro com superioridade ao Bolsonaro, eu não vejo como ser uma pesquisa fabricada. Até aí tudo bem. Eu também concordo contigo. É que na continuidade ele diz que isso está trazendo um problema para o Bolsonaro. Agora, eu me pergunto, qual é o objetivo você estabelecer um contencioso entre a popularidade de um ministro e o presidente da República que não fazer fofoquinha? Mas aí eu posso responder para ti, que é veterano, que é cronista há décadas, Vitorino. Isso se faz a cada início de governo.
Isso sempre se fez e como uma coisa normal. Agora se melinda com qualquer coisa que se faça. Eu nunca vi a contenção do Guido Mantega com a Dilma. Não, não é do Guido Mantega. É de pessoas de personalidade, porque mal inicia um governo, já está se estabelecendo quem será o candidato. Se começa a fazer pesquisa, desde que eu sou por gente, Vitorino. Eu não sei, parece que só agora sentou que o Bolsonaro virou presidente, se começou a fazer pesquisa de quem seria um rival para ele. E eu acho que isso se faz no jornalismo desde que eu me conheço por gente. Por isso que eu estranho essa surpresa. A questão é que, assim, o Moro, se estivesse na vitrine da mesma forma e ao mesmo tempo que o Jair Bolsonaro, ele teria hoje praticamente a mesma popularidade. A questão é que Sérgio Moro começou a ter a sua reputação atacada depois de deixar claro que fazia parte, que era Bolsonaro até debaixo d'água. Ali começou. Então, Bolsonaro tem a sua imagem atacada há muito tempo. Há muito mais tempo que Sérgio Moro. E vai ser mais uma vez um tiro no pé da iniciativa de tentar atacar. O que eu estou tentando lembrar aqui nos últimos 20 anos é qual é o contencioso que fizemos de popularidade entre o presidente da República e um dos seus ministros. Nenhum. Não é de ministro, é quem tem densidade de... Para competir quem tem densidade não é ministro. Se os outros ministros, os outros presidentes não tinham densidade, eram subordinados. Eu entendi o que você todo mundo entendeu, quero só que o Vitorino entenda, porque a gente continua o debate. Não interessa a função que a pessoa tem, e sim a importância que ele tem para ser um futuro candidato à presidência da República. Quando começaram a levantar isso, de que Sérgio Moro estava pretendendo ser presidente, isso era parte dessa má-fé. Sérgio Moro nunca sequer tinha se manifestado ou se manifestou a respeito de sua intenção de se tornar presidente da República. Quem criou essa rusga e essa possível competição foi essa parcela de ficar criando casinho. É que eu acho que ele tem que discordar. Não, mas precisa discordar dentro. Não, mas dentro do aspecto. Só um pouquinho. Concluir, sim? Concluir, né? Não, conclui, porque senão não dá. Ela falou em cima do que tu está concluindo. Porque aí é que tá. Quando que nasceu essa fantasia? Criar a intriga entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro sempre disse: estou com Jair Bolsonaro até o fim da gestão. Para onde ele me colocar, a Roberta disse, ele sempre soube lidar com esse subalterno de forma muito clara. Quem é que inventou essa história de que Sérgio Moro está tentando, na verdade, foi essa parcela da imprensa que começou com pesquisinha disso, com materiazinha disso. E aí começou a criar essa rusga. Convenhamos, o próprio Moro, ele criou esse discurso no momento em que ele disse que ele não tinha intenção nenhuma de ocupar o cargo público, e meses depois ele estava assumindo um ministério. Então a gente coloca assim, se uma pessoa que tem um discurso antes de uma eleição, no momento decisivo, mostra o apoio, na sequência ganha um cargo de ministro, bom, a concepção é que ele não vai seguir a palavra dele, daqui a pouco estará concorrendo sim à presidência da República. Isso é a sua o senhor vai me deixar concluir? Não, ela esperou. Não vai, Marconi. Isso é uma suposição tua. Não, é uma realidade, Marconi. Qual realidade? Ele já falou sobre presidência? Antes mesmo de ele assumir como ministro. Sobre presidência. Não, eu estou discordando do senhor, afirmando que é possível ter essa conclusão, porque ele já foi contra o discurso dele. Tá, sobre presidência ele já falou? Você está supondo que não estou supondo, estou dando argumentos. Por que se cria essas posições? Porque antigamente ele falava que não iria assumir nenhum ministério, depois foi para o Ministério da Justiça. O que não pode abrir um precedente? Não, peraí. Ele disse que não seguiria carreira política e que aceitou o ministério porque era um cargo técnico. Não, mas antes disso. Antes disso, ele disse que nunca seguiria carreira política. Antes de surgir a proposta, ele disse que encerraria ali a sua colocação. Não, mas ele nunca falou ministro. Ele falou, antes de surgir a proposta, perguntaram para ele: o senhor tem intenções políticas? Porque falaram o nome dele para governador do Paraná. Ele disse: não tem intenção política. E até para presidente. E não quero seguir, até presidente, não quero seguir carreira política. Aí, quando ele aceitou o cargo de ministro, ele foi questionado exatamente como a senhora colocou agora. Mas o senhor disse, não, ministro da Justiça é um cargo técnico. O presidente quer um cargo técnico. Agora... Ele não quer ser deputado, não quer ser senador, não quer ser... Ele aceitou o cargo de ministro. É um cargo técnico. Ministro é um cargo técnico. Sim. Ministro é o Cacá. Não é nos governos de esquerda. No governo de esquerda, ministro é amigo, é sobrinho. Tu diz que é técnico porque é o Moro, é isso? Essa discussão não, é porque o presidente Bolsonaro, ele escolheu Eu estou te perguntando se me dá o nome de um ministro... É um cargo de política.
Quem vira ministro é alguém que está na política, participando ativamente, porque acredita. Não necessariamente. O astronauta não é. A Damares não era política. O astronauta político. O ministro das Relações Exteriores não era político. Todos eles. Não, todos eles cargos técnicos. O Paulo Guedes nem tem como é que é? Partido político. Não, ele tem sim, é o do presidente. Não existe isso. Nenhum deles era deputado, era senador. Não, agora ele tem, Roberta. O ministro das Minas e Energia do Lula era o Lobão. Que tinha que estar preso. Dona Magda, ministro é o cargo político. Claro. O executivo que ele coloca é o técnico. O Vitorino está querendo tornar o ministro técnico. Ele pode ter conhecimento, mas o cargo é político. Tá, deixa eu... O cargo político ele é escolhido pelo presidente. Ele não vê o lado técnico, ele vê o lado político até para criar uma junção. Não, só concorda com isso, Chico? O ministro é um cargo político. Tá, então o senhor daqui por diante, o senhor perde completamente a autoridade de fazer crítica a ministro por posturas políticas. Eu nem faço crítica a ministro. Não? Tá, ok. Não vamos particularizar, Carla. Vitorino, quando o governador ganha uma eleição, ele não vai escolher um secretariado? Secretariado é uma escolha política. Ele pega um do PMDB, outro do PDT, até para ter maioria na Assembleia. Aí que tá. O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro escolheu técnicos, ninguém ligado a partido nenhum. A escolha do presidente foi técnica, conforme ele tinha dito, mas o cargo é um cargo político. Eu quis dizer que a escolha foi técnica. Você todo mundo falou e a Carla esperou. Passaram 20 anos colocando política em cargos técnicos, vocês passaram a achar que os cargos são políticos. Por favor, respeitem a Carla. O critério, eu concordo, foi um cargo técnico. Agora, o ministro da Justiça, sendo ministro, estando dentro de um ministério, de um governo, ele se torna um cargo político, na minha opinião. Só deixa eu completar, por favor, antes que falem. Com relação à popularidade do Moro, não precisa pesquisa. Realmente, dentro do Palácio do Planalto se sabe que o Moro tem uma popularidade maior do que o Bolsonaro, por seu temperamento. Já tinha uma popularidade muito grande quando juiz, quando aconteceu a Lava Jato e tudo mais. Tentaram fazer a história do intercept, das mensagens, disso e daquilo, não conseguiram baixar a popularidade dele, nada, não conseguiram atingir. Ele mantém a sua popularidade. Agora, eu concordo de que essas manchetes que são colocadas, sim, são manchetes para acontecer aquele desajuste dentro do governo, para dar aquela incomodada, né? Agora, se ele vai, Chicão, indicar ou não vai indicar o Sérgio Moro, foi uma proposta inicial, indicar o Moro como ministro do STF, era um pedido inclusive da população, vamos colocar o Moro como ministro do STF. Agora, muita coisa vai rolar, até a eleição, muita coisa vai acontecer e não dá para ficar eu quero encerrar, por favor, esse assunto. Encerra o assunto porque eu tenho que passar para o Mário. Que o grande inimigo do Bolsonaro, do Moro, não vai ser o PT, vai ser o Dória. Eu conheço esse cara. Agora que a gente pode dizer o seguinte, tudo e está na frente de São Paulo. Ele está matando no peito o Bolsonaro, se sente alguma coisa, se sente ameaçado, continua dando poder para o Sérgio Moro, continua dando vitrine para o Sérgio Moro, continua sabendo dividir toda a luz que tem dentro da presidência da Mari Barcelos, os aniversariantes. Primeiro aniversariante de hoje, uma das figuras mais importantes na literatura brasileira. José Olímpio, editora José Olímpio. Acho que não há quem não tenha conhecido ou não tenha em sua casa um livro editado, infelizmente não tem mais, já faleceu e tal, mas uma das figuras mais importantes que acreditou no mercado livreiro brasileiro. Segundo aniversariante de hoje, a segunda, aliás, é Dorothy Lamour. Foi uma atriz de cinema muito bonita e que fez muitos filmes. Wilson Grey, o brasileiro que mais filmes fez na história do nosso cinema. Wilson Grey fez mais de 100 filmes, A Chanchadas, Atlântida. Davi Cardoso. Não, esse fez muito mais do que ele. Pela idade, eu acho. O meu amigo Haroldo de Souza, de aniversário, completando, digo a idade...
Diga. 75. Muito bem vividos. Muito, extremamente bem vividos, né? O Floriano Peixoto, ator brasileiro, a grande Cássia Eller, também estaria, se viva fosse, de aniversário no dia de hoje. A Clarice Lispector também, maravilhosa. A Clarice Lispector, ela tem um feeling tão extraordinário que quando você lê alguma coisa que ela escreveu, você quer entrar na história. Eu fico com o senhor, não, mas eu quero participar da história, só que eu não estou na história, foi criada por ela. Ela e Fernando Pessoa tem isso. O Fernando Pessoa, né? Não sei o que amanhã irá me reservar, dizia o Fernando Pessoa, uma grande verdade. Espero até amanhã. Então. A linda Luciana Vendramini, completando 49 anos hoje, a Gabriela Spanik. Gabriela Spanik é uma venezuelana que foi para o México e se tornou uma das maiores atrizes da história da Televisa, do grupo Azcárraga, né, que fez grande sucesso. O grande jogador, futebolista brasileiro, o Fábio Rockenbach. Onde é que é do Fábio Rockenbach? O Rockenbach eu me dou com ele, ele é de Soledade, começou aqui no interior, veio para o Internacional, ele foi o primeiro jogador brasileiro a ser vendido por 20 milhões de dólares para o Barcelona. Ele já está aposentado, né? Sim. Exatamente, pelo Internacional e depois voltou a jogar. Fábio Rockenbach foi volante lá no Barcelona. E o Gamarra também está de aniversário hoje. O Gamarra é um dos maiores zagueiros do mundo. Paraguai jogou no Brasil. Ele passou uma Copa do Mundo, não fez uma falta. Jogador cirúrgico. E hoje é técnico de futebol no Paraguai, não é isso? Gamarra. Ok. Me disseram que é técnico de futebol. Muito bem. Quero alertar a todos os senhores que nesta quarta-feira, prestem atenção, começa a funcionar a nova faixa para ônibus na Avenida Goethe. Começa a operar, como se diz. É uma faixa exclusiva para ônibus e lotações, tá? A partir das 6 horas da manhã, ela começa a operar. O trecho inicia no cruzamento da Mostardeiro, da Mostardeiro, e vai até o acesso, aí vocês têm as imagens, vai até o acesso da Goethe para as ruas Poti Medeiros e 24 de outubro no sentido sul. No norte, no sentido oposto, não haverá faixa exclusiva. A estimativa é de que haja uma redução de 2 minutos e 50 segundos no tempo de viagem ao longo desses 400 metros do percurso. Para quem está dentro do ônibus, porque para quem está dentro do carro, mas é para quem está no ônibus, exatamente. Essas imagens são maravilhosas, porque primeiro botaram a pista de bicicleta, botaram a pista de... Daqui a pouco vão botar a pista de patinete, depois a pista de lambreta. Não, mas escuta, alguém tem que pensar nas pessoas que usam ônibus também, gente. No coletivo, os coletivos. Alguém tem que pensar quem é que usa coletivo. Quem precisa, às vezes, ir para a escola, quem precisa ir para o trabalho. Vou votar na senhora. Mas ninguém pensa em quem usa o carro e quem usa o aplicativo, por exemplo. Porque cada vez tem mais carro na rua, porque as pessoas estão pegando aplicativo, porque se torna mais barato com ônibus e competitivo com os ônibus. Daí o que acontece? Colocam faixas exclusivas para os ônibus para se tornarem competitivos com o aplicativo, não por baixar valor, e sim por ganhar tempo. São duas coisas diferentes. Não, é a mesma coisa. As duas coisas. Concordo com a Carla. Tá misturando as coisas dos dinheiros. Entendi exatamente o seu raciocínio. Não, entendeu? Dá licença de eu discordar de você. Bicicleta, Então, por favor, conclua. Eu não concordo. Tu pode não concordar, tu só não pode dizer que eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu acho que porque tu não entendeste o meu raciocínio. Entendi sim. Entendi sim. Tu acha que tem que ter mais agilidade e ser mais barato? Não, é exatamente isso. Eles colocaram mais agilidade para não baixar o preço. E a competitividade entre o ônibus e o aplicativo se torna pelo ganho de tempo e não pelo valor das passagens. Tá certo? No entanto, as pessoas que usam o carro e que usam o aplicativo vão ficar meia hora a mais nesse trecho para ganhar 2 minutos a mais quem usa o ônibus. E levando em consideração que passa um ônibus a cada 15 minutos aquele corredor. E o resto fica tudo parado. E se você andar um pouquinho ali, toma uma multa. Eu também acho. Bom, no final do mês de outubro, a IPTC também implantou faixas exclusivas para ônibus já na Avenida Independência e na Avenida Mostardeiro. Até março serão implantados mais 22 quilômetros de faixas exclusivas em 16 trechos. Isso representa um aumento de 130% em relação aos 17 quilômetros já existentes. Ou seja, de 17 vai passar para quase 40 quilômetros de faixas exclusivas para as lotações. Hoje, na Assembleia Legislativa, foi decidido de forma unânime suspender o pagamento de honorários de sucumbência para procuradores do Estado. O final da votação deu 47 votos a 0 e os deputados aprovaram o projeto de decreto legislativo
3/2019 sobre a sucumbência, ou seja, valores pagos pela parte derrotada em um processo judicial no qual o Estado é vencedor. Isso aí vai dar uma polêmica. Vai. Isso já começou. Hoje já começou. Hoje já começou. Eu quero prestar um serviço à coletividade, porque nós discutimos essa matéria a semana passada, que é o cigarro eletrônico. Sim. E os Estados Unidos hoje produziu uma estatística terrível, morreram 48 pessoas, 2.300 internações, e essa doença já tem um nome aqui no Brasil, é a EVALI. Vamos voltar a falar sobre esse assunto com mais detalhamento, com mais informações. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, e contamos com a sua companhia. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.